Olá, pessoal! Estamos juntos em mais uma aula do curso de Massoterapia Online. E a aula de hoje é uma aula muito importante. Quem já é da área da saúde vai achar um pouquinho chato, né? Quem não é ainda precisa prestar bastante atenção, porque esse também é um diferencial de vocês conhecerem o que vai diferenciar, né, você ser um massoterapeuta de você ser apenas uma pessoa que faz massagem empiricamente, é o conhecimento da anatomia e das técnicas certas, né? Porque massagem por aí a gente mesmo, né, recebe do marido, do filho, dos familiares, do irmão, da mãe, enfim. Todo mundo empiricamente, mesmo sem querer, sabe fazer massagem. Mas o que vai diferenciar vocês dessas pessoas que fazem aleatoriamente são os conhecimentos básicos de anatomia e de técnicas de massagem, tá bom? Então vamos lá, não é para se assustar, aí igual esse macaquinho que eu botei a foto, porque eu vou colocar de forma simples que qualquer um possa entender, desde quem nunca estudou anatomia até quem já estudou e precisa dar uma relembrada. E todos os slides que a gente for falar, todos os tópicos vão ter uma aplicação prática para massoterapia, porque às vezes a gente estuda anatomia do corpo inteiro e a gente não sabe aplicar esse conhecimento à nossa prática diária de massoterapeuta. Então, nosso objetivo hoje é esse, explicar a anatomia aplicada de órgãos e sistemas. Teremos duas aulas de anatomia. A primeira aula é essa, vamos falar sobre os órgãos e sistemas. Sistema digestório, sistema nervoso, enfim. E a segunda aula nós vamos focar no sistema músculo-esquelético, que é realmente a parte que a gente vai atuar mais, né? A gente vai estudar mais profundamente os músculos, os tendões, os ossos, tudo que a gente vai atuar com mais ênfase, né? Na nossa prática clínica. Então vamos lá. Primeiro de tudo que a gente precisa saber de anatomia é a posição anatômica. Existe uma posição padrão que todo mundo que estuda anatomia sabe, que é essa posição aqui desse carinha aqui. Essa posição padrão serve para que a gente consiga identificar o que é anterior, o que é posterior, o que é superior, o que é inferior, para que a gente identifique o nome das estruturas. Porque às vezes tem um nome de uma estrutura que é anterior, e se você não souber que a posição anatômica é essa, a parte anterior da mão, por exemplo, é essa parte aqui. Essa não é a parte posterior. Então, por isso é importante a gente saber a posição anatômica. Então, é essa aqui. Um corpo ereto, com as mãos, a palma das mãos voltadas para frente e com os joelhos retos e o pé voltado para frente. Essa é a posição anatômica, tá? Vamos lá. Primeiro ponto, a gente precisa entender primeiro que todo o nosso corpo ele é dividido em células. As células, elas são a menor unidade viva do corpo humano. Então, um músculo ele é dividido em milhares e milhares de células. A pele é dividida em milhares e milhares de células. O cérebro também tem as células cerebrais. Enfim, todos os tipos de tecido do corpo humano têm as suas células respectivas que vão realizar as funções para qual elas foram determinadas por Deus para assim fazer. Então, todas as células são diferentes umas das outras, não existe célula igual, a não ser que faça parte do mesmo tecido. E essa fotinha aqui é um exemplo de como é uma célula. Porém, nem todas são dessa forma. Depois a gente vai ver que a célula muscular, por exemplo, tem um formato diferente. A célula neuronal tem um formato diferente.
Todas as células têm um formato diferente porque elas precisam fazer coisas diferentes. Mas existe uma coisa que existe em comum entre elas, que é o quê? A capacidade de reproduzir, excretar, transportar. Porque cada uma vai realizar uma função dessa, mas todas elas respiram. Cada célula vai ser responsável por produzir, excretar, transportar algum substrato do corpo humano. Porém, todas elas respiram, todas as células respiram. Então, aqui a gente tem os elementos intracelulares, que não precisa a gente ter tanto foco, tanta atenção no nosso curso, mas é importante vocês saberem. Citoplasma, núcleo, membrana celular. A membrana celular é uma parte importante para a gente diferenciar o núcleo do citoplasma, tá? No núcleo é que fica o DNA. Mitocôndria é o que acontece a respiração celular. E cada uma dessas estruturas aqui faz a sua função. Vamos lá. E aí, várias células da mesma função reunidas formam os tecidos, que tecido então nada mais é que é o conjunto de células da mesma espécie. Então essa fotinha que eu coloquei aqui, esse exemplo, são exemplos de células musculares. Essa aqui são as células musculares. Olha o formato delas, como é que é diferente. Ele é longilíneo, ele é compridinho assim. Diferente daquela que eu mostrei que era mais redonda, né? Então, cada uma tem um formato diferente para formar o seu tecido. Então, essa daqui é uma foto de um tecido muscular. Então, nós temos que tipos de tecido no nosso corpo? Tecido epitelial, tecido de sustentação, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido hematopoético. Hematopoéticos é o tecido de sangue, né? De células sanguíneas. Tecido muscular e tecido nervoso. Vamos lá. E aí, os tecidos, quando estão juntos e reunidos, eles formam os órgãos e sistemas. Os tecidos formam os órgãos e os órgãos formam os sistemas. Então, é assim, as células formam os tecidos formam os órgãos e os órgãos formam o sistema. Então, aqui a gente vai falar do sistema digestório. O sistema digestório é formado por esses órgãos que eu vou falar agora para vocês, que dão função ao sistema digestório, que é o que? Cavidade oral, boca, glândula parótida, faringe, esôfago, estômago, pâncreas, jejunum, cólon descendente, reto, ânus, apêndice secal, seco, intestino delgado, cólon ascendente, cólon transverso, duodeno, vesícula biliar, fígado. Todos esses órgãos compõem o sistema digestório. E aí, o que é importante para a gente saber do sistema digestório para a massoterapia? Qual é a nossa aplicação prática? É entender o direcionamento da massagem abdominal, que segue a anatomia dos órgãos. Então, o intestino grosso, ele tá aqui, ó. O intestino grosso está aqui. E a gente, para fazer uma massagem abdominal com o intuito de melhorar a constipação, a eliminação daquele bolo fecal, a gente precisa seguir, né, o direcionamento do intestino, do conteúdo fecal, que o conteúdo fecal faz naturalmente. E o direcionamento é esse: da direita para a esquerda, para baixo e para dentro.
Sobe aqui, ó, para cima, para direita, para baixo, para esquerda e para dentro. Esse é o sentido da massagem abdominal para constipação. Se a gente faz ao contrário, ó, se a gente faz o movimento ao contrário, o que a gente favorece? Favorece o retorno desse conteúdo, né? Não favorece que o conteúdo seja eliminado, porque aqui fica o reto e o ânus. Se a gente está levando de volta, a gente está tirando o conteúdo daqui, né? Então vamos lá, deixa eu apagar aqui. Massagem modeladora. Também é importante a gente saber a anatomia do sistema digestório para a gente entender a massagem modeladora. Eu sempre gosto de falar nos cursos presenciais sobre a massagem modeladora, porque na minha opinião, posso dizer leiga opinião porque eu não sou da área de estética, mas na minha opinião não existe a possibilidade de a gente modelar um abdômen com as nossas mãos. O abdômen ele é modelado de acordo com a alimentação e exercícios físicos. Nossas mãos não tem como modelar. O que acontece? A massagem modeladora é uma massagem vigorosa na região do abdômen. E essa massagem vigorosa, o que ela favorece? Favorece aumento do fluxo sanguíneo naquela região, que esse aumento do fluxo sanguíneo pode gerar desinflamação, desinchar aquela barriga e eliminação do conteúdo gastrointestinal. Então, por isso que é considerada modeladora, porque ela modela nesse sentido, de eliminação de toxina, eliminação de conteúdo gástrico, gastrointestinal, né? Eliminação de excesso de líquido. Porém, a gente não tem a capacidade com as nossas mãos de modelar músculo. A gente não modela músculo, tá bom? Então, vamos lá. Refluxo gastroesofágico. É importante a gente saber a anatomia do sistema digestório. Por quê? Porque pode acontecer da gente ter um paciente com refluxo gastroesofágico. E aí, lembra que eu falei lá na primeira aula sobre avisar o cliente 20 minutos antes para não se alimentar antes da massagem, porque esse conteúdo pode retornar, ó, fazer esse sentido aqui, ó, para cima, retornar pela cavidade oral do paciente e ele vomitar, se ele tem refluxo. Então, a gente precisa conhecer a anatomia para saber que isso pode acontecer, tá? Sistema respiratório. O sistema respiratório ele é composto por cavidade nasal, narina, epiglote, laringe, faringe, traqueia, brônquios primários, pulmão e a cavidade pleural também. Diafragma é considerado o músculo da respiração, porém ele faz parte do sistema músculo-esquelético, tá? Ele não faz parte do sistema respiratório, mas ele é considerado o músculo da respiração. E quando o diafragma contrai, a gente respira. Quando o diafragma está relaxado, a gente expira. Então, ó, aqui nessa outra foto, tem a traqueia, é por onde entra o ar, né? O ar entra aqui pelo nariz, desce pela traqueia e vai para os pulmões através dos brônquios. Ó, brônquios, aí os brônquios se dividem em bronquíolos, menorzinho, e a unidade menorzinha, células menorzinhas do sistema respiratório são os alvéolos. São lá nos alvéolos que realmente acontece a respiração. Então, o ar entra ali e vai para os alvéolos. Nos alvéolos, eles entram em contato com o sangue, levando oxigênio e
extraindo o gás carbônico. E aí a gente pega esse gás carbônico, bota para fora e exala. E o que é importante a gente saber tudo isso do sistema respiratório na massagem? Primeiro, a gente vai precisar entender posicionamento de pacientes asmáticos ou secretivos e aprender a utilizar a respiração profunda como coadjuvante ao relaxamento. Então, gente, voltando aqui, tive que parar um pouquinho por causa do barulho. Voltando, a gente vai precisar entender, né, o posicionamento de pacientes asmáticos e secretivos e também a respiração como coadjuvante ao relaxamento. A gente entende que a respiração é fator fundamental para o relaxamento do corpo e da mente. Então, a gente pode usar a respiração no momento que a gente estiver fazendo massagem para auxiliar no relaxamento. A respiração profunda e sustentada, ela oxigena melhor os tecidos e promove esse relaxamento. Então, se notarem o paciente muito tenso durante a sessão, com medo de alguma coisa, nunca fez massagem na vida, enfim, pode usar a respiração profunda. E aí é só pedir mesmo para o cliente inspirar profundo e soltar todo o ar dos pulmões, fazer isso por 3 vezes para que ele possa alcançar o relaxamento, tá? Posicionamento de pacientes asmáticos e secretivos. A gente precisa ficar atento a isso, porque se o paciente chega para a gente gripado, resfriado, com muita secreção, tossindo, enfim, a gente vai ter que ter um cuidado com esse posicionamento, que é o que? Evitar colocar esse paciente muito deitado em 0 graus, que a gente fala, que é quando tá com a maca zerada, sem nenhuma elevação. Por quê? Porque quando a gente deita o paciente nessa angulação de 0 graus, a gente favorece com que esse conteúdo de secreção retorne. E aí pode ser bastante incômodo para esse paciente ficar deitado. Da mesma forma, os asmáticos. O diafragma é um músculo, a gente vai ver depois, daqui a pouquinho, que ele é um músculo assim. A gente viu, né, a fotinha dele aqui antes. Ele é um músculo em cúpula, assim. E aí, como que ele contrai? Ele contrai para baixo, para os pulmões expandirem. Então, o pulmão está aqui em cima e ele está aqui embaixo do pulmão. Quando ele contrai para baixo, os pulmões se abrem de ar, enchem de ar, e quando ele relaxa, ele volta à sua posição normal, o ar sai. Então, se a gente está deitado, o diafragma está contra a gravidade. Se a gente está em pé, ele está a favor da gravidade, já que ele contrai para baixo. Então, fica muito mais difícil para o paciente respirar se ele estiver deitado em 0 graus, numa maca reta. Então, tanto para paciente asmático quanto para paciente secretivo, essa posição pode ser um tanto desconfortável. Aí vai ser necessário você usar uma elevação de maca ou fazer a massagem com ele sentado mesmo, tá? Vamos lá. Sistema cardiovascular. O que é importante a gente saber do sistema cardiovascular? Primeiramente, a posição, né? Posicionamento do coração, que é um dos órgãos nobres que a gente tem no nosso corpo. A gente tem 2 órgãos nobres, que é o cérebro e o coração. Sem eles dois não dá para viver. Então, ó, o coração está localizado aqui, voltado para o lado esquerdo do corpo. Ele não é nesse formato aqui, né? Como muita gente pensa. Então, ele tem esse formato ovalado, com a pontinha dele, o ápice, voltado para a esquerda. Isso aqui é um coração partido no meio, abriram assim o coração. Pegaram o coração e abriram. Lá dentro do coração nós temos 4 câmaras. 4 câmaras.
dois átrios e dois ventrículos. Estão vendo que o ventrículo é maior do que o átrio? Isso é sinal de que os ventrículos acumulam mais sangue do que os átrios. Por quê? Os átrios eles só recebem sangue do corpo inteiro, e a gente já vai falar da circulação. Os átrios recebem sangue e os ventrículos doam sangue. Então, por isso que os ventrículos são maiores do que os átrios. Os átrios são passivos. Eles estão ali só para receber o sangue e jogar para o ventrículo para que o ventrículo libere para o corpo, tá? Olá, gente. Vamos voltar aqui para a aula de circulação. Eu vou explicar para vocês como é que funciona a grande circulação e a pequena circulação no corpo humano. A gente tem uma circulação que a gente chama que é grande. Por quê? Porque ela sai do coração e percorre o corpo inteiro. E a gente tem uma circulação que a gente chama pequena circulação, porque ela sai do coração, vai para o pulmão e volta para o coração. Então, o pulmão ele é tão importante que ele tem uma circulação exclusiva para ele, que a gente chama também de circulação pulmonar. Então, a pequena circulação também pode ser chamada de circulação pulmonar, tá? Então, ó, vamos acompanhar aqui o negocinho amarelinho para entender. Primeiro, a grande circulação. O sangue vem aqui do ventrículo esquerdo, essa parte maior aqui do coração do lado esquerdo, carrega sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio. Então, vamos lá, carrega esse sangue arterial através da artéria aorta, olha aqui a aorta, e vai para o corpo inteiro. Essas artérias vão se ramificando, a aorta ela vai se ramificando em aorta descendente, ascendente, aorta abdominal, e essas aortas que vão se ramificam mais ainda e mais ainda até chegar lá nos capilares, que são as artérias bem pequenininhas, bem fininhas, que realmente vão irrigar aquele tecido ali. Vão levar sangue, nutriente e oxigênio para os tecidos. E aí chegou aqui no corpo, ó, o corpo metabolizou todos esses nutrientes, todos esses gases e devolveu para as veias um sangue rico em gás carbônico, ó. Aqui é o sangue rico em gás carbônico, que é o sangue, entre aspas, sujo. Esse sangue vai retornar para o coração através das veias cavas superior e veia cava inferior. E vai cair lá no átrio direito, ó. O átrio direito vai receber esse sangue do corpo inteiro que foi já metabolizado e está rico em gás carbônico. Do átrio direito vai cair, ó, o átrio vai fazer assim, vai abrir a válvula, o sangue vai cair direto no ventrículo direito. E aqui acaba a grande circulação. Então, saiu do ventrículo esquerdo, foi para o corpo inteiro, retornou através das veias cavas superior e veia cava inferior, retornou para onde? Para o átrio direito e caiu no ventrículo direito. Essa é a grande circulação. Agora eu vou apagar aqui para a gente fazer a pequena circulação. A pequena circulação, ela começa onde a outra acabou, né? Aqui no ventrículo direito. Do ventrículo direito, ela vai através da artéria pulmonar, ó, para os pulmões. E aí os pulmões vão receber esse sangue rico em gás carbônico e vai encher ele de oxigênio. A gente, quando respira, a gente coloca oxigênio para os pulmões. Então, nosso pulmão está cheio de gás de oxigênio. Esse oxigênio
vai para o sangue, ó. Vai para o sangue e retorna para o átrio esquerdo. Então, esse sangue rico em oxigênio vem dos pulmões para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, cai para o ventrículo esquerdo. E aqui acaba a pequena circulação ou circulação pulmonar, que aí do ventrículo esquerdo já começa de novo a circulação corpórea, a grande circulação. Então, tudo isso acontece em fração de segundos. É uma batida de coração, acontece todo esse processo aqui que eu falei para vocês. Por que é importante a gente saber isso? Porque a gente vai precisar entender o fluxo da massagem, o direcionamento da massagem que precisa ser no sentido do coração. Ó, eu não coloquei aqui, mas a massagem ela precisa ser no sentido do coração, para favorecer o aumento do fluxo sanguíneo. Se a gente faz no sentido oposto ao fluxo de sangue, de veias e artérias, a gente, ao invés de estar favorecendo o fluxo sanguíneo, a gente vai estar inibindo esse fluxo sanguíneo, certo? Então, vamos lá. Pequena e grande circulação já foi explicado. Qualquer dúvida, vocês coloquem lá no grupo. O sistema linfático. O sistema linfático, ele tem duas funções no nosso corpo. A primeira função é drenar os líquidos corporais excedentes, né? A gente tem, nosso corpo é 70% água. Então, são os líquidos de plasma, líquido extracelular e líquido intracelular. O sistema linfático, ele é responsável por carregar esse líquido extracelular e devolver esse líquido de volta para o sangue, para que a gente não fique inchado. Se existe alguma deficiência no sistema linfático, certamente a pessoa vai apresentar edema ou inchaço, tá? Então, o sistema linfático tem essa função de carregar esse líquido e tem uma outra função que é de produção de células de defesa. Lá nos linfócitos, aqui, ó, aqui é um linfócito ampliado, né? É um linfonodo, aliás, ampliado. Nos linfonodos é que são fabricados os linfócitos, que são as células sanguíneas de defesa. Então, ó, o sistema linfático ele é composto por linfonodos, ductos linfáticos, tem o ducto linfático direito e o ducto torácico, ó, e a cisterna do quilo. Cisterna do quilo é onde se concentra todo o líquido aqui bem no meio do corpo, na região abdominal. E nós temos linfonodos por todo o corpo. Linfonodos inguinais, linfonodos axilares, linfonodos cervicais. Todo o nosso corpo é composto por linfonodos, que são esses aqui, ó, que produzem células de defesa. Então, o sistema linfático faz parte do sistema imunológico e também equilibra os líquidos corporais, tá? Por que é importante a gente saber disso? Porque existe um tipo de massagem que a gente realiza, mas para isso precisa de um curso específico que é a drenagem linfática manual. Na drenagem linfática manual, o terapeuta ele tem a capacidade de, com a pressão exercida pelas suas mãos, carrear todo esse líquido que está excedente quando uma pessoa tem edema, ou estimular os linfonodos para que eles carreguem mais líquido, tá? Então, é isso aqui, ó. O objetivo é carregar a linfa, esse líquido extracorpóreo se chama linfa, através de uma pressão aplicada de forma superficial sobre a pele. Sistema excretor é composto pela suprarrenal, pela veia renal, artéria renal, rins, aorta renal, uréter, bexiga e uretra.
Ureter é o que vem, o canalzinho que vem dos rins até a bexiga. Aqui é a bexiga que armazena xixi, armazena urina, e a uretra é o canalzinho que vem da bexiga até essa urina ser eliminada. E por que que é importante a gente ver isso? Peraí. Para a gente saber diferenciar, primeiramente, lombalgia, que é dor lombar, de dor renal. Então, a dor renal, ela é bem mais acima. Como a gente viu na figura anterior, os rins, eles ficam bem localizados acima das costelas, próximas às costelas. E a lombar, a coluna lombar, ela é localizada aqui embaixo, ó, abaixo das costelas. Então, às vezes pode chegar uma pessoa para vocês queixando-se de dor lombar e quando você vai ver o local da dor é bem superior. E aí você pode desconfiar de uma dor renal. Ou você pode atender alguém que está achando que está com dor renal, mas na verdade pode ser uma lombalgia. Então é importante a gente saber a anatomia do sistema renal para a gente saber localizar essa dor, tá? Também é importante entender a vontade de urinar durante a massagem. É um acontecimento comum, né? Isso acontece devido à pressão que a gente exerce sobre o sistema linfático e ele faz com que esse líquido carregue e elimine mais urina, porque você produz mais volume de líquido no seu corpo. Sistema nervoso. O sistema nervoso ele é dividido em dois. O sistema nervoso central, que é esse aqui, ó, SNC, e o sistema nervoso periférico, que a gente vai ver no próximo. Então, o sistema nervoso central é composto pelo cérebro, tronco encefálico, cerebelo e medula espinhal. O sistema nervoso periférico é composto por esse azulzinho aqui, ó, gânglios e nervos, ó, sistema nervoso periférico. O vermelhinho aqui é o central, cérebro, tronco e medula. E o azulzinho é o sistema nervoso periférico. Tá vendo que os nervos seguem o mesmo caminho das artérias, das veias? As ramificações são muito parecidas. Então, o que é importante a gente saber isso? Primeiro, reconhecimento de uma alteração neurológica central. Então, vocês vão precisar entender a diferença de hipertonia para hipertrofia muscular. A hipertonia, o tônus muscular, o que é? A capacidade do músculo ter um volume. Então, se a gente olha para alguém normal e vê um volume de músculo, isso dali é um tônus. Se o músculo está muito mole, pessoas com síndrome de Down têm hipotonia. O que é essa hipotonia? Quando o músculo está muito mole, não tem aquela rigidez suficiente para contração. E tem a hipertonia. O que é a hipertonia? Quando esse músculo está muito rígido. Muito rígido a ponto de não permitir movimento naquela articulação. Quando esse músculo está muito rígido a ponto de não permitir movimento, isso indica para nós uma alteração neurológica central do cérebro. Então, é do sistema nervoso central. Então, adiantaria a gente fazer massagem no músculo hipertônico? Não. Por quê? Porque a alteração é do cérebro, é central, e a gente não resolve alterações centrais com massagem. Então, a gente precisa diferenciar um músculo tenso de um músculo hipertônico. Na nossa prática clínica é fácil fazer essa diferenciação, porque você vai ver que o músculo realmente está muito rígido ao ponto de não permitir movimento e também provavelmente essa pessoa vai ter um histórico de alguma doença central, seja um AVC, seja uma doença neurodegenerativa. Com certeza essa pessoa já vai ter algo para te falar durante a avaliação. Então, o que eu quero explicar para vocês aqui
é que não adianta fazer massagem em alteração neurológica central. Então, não existe massagem em pacientes com AVC, com derrame, tá? Dores neurais. O que são dores neurais? Aqui, no tópico anterior, a gente falou de sistema nervoso central. Agora vamos falar de sistema nervoso periférico. Os nervos, quando estão comprimidos, eles promovem dor, né? Eles respondem com dor no nosso corpo. Então, uma dor em algum local do corpo possivelmente pode estar associada à compressão desse nervo. E a resposta pode ser com dor ou com parestesia. O que é a parestesia? É aquela sensação de formigamento. Então, por exemplo, aqui eu dei o exemplo da síndrome do piriforme. O piriforme é um músculozinho pequenininho que está localizado bem profundamente embaixo do glúteo máximo. Então, se esse músculo está contraído demais, ele está contraturado, está tenso, diferente de hipertonia, tá? Ele está tenso, contraturado, como se fosse uma cãibra. Se esse músculo está assim, ele vai comprimir o nervo ciático, que olha aqui na foto, está passando bem embaixo dele, o nervo ciático. Então, ele pode dar essa dor irradiada para as pernas e sensação de formigamento, que é a parestesia. Isso tudo está associado ao sistema nervoso periférico, que são as dores neurais e sintomas de compressão neural. A gente resolve isso, o problema dos nervos? Não, mas a gente resolve um músculo contraturado. A gente pode resolver um músculo contraturado. Então, a gente pode resolver uma dor neural atuando no músculo, diretamente no músculo, tá? E associando também ao sistema nervoso central, a gente tem isso aqui, os efeitos emocionais da massagem. Como a gente já falou anteriormente, que o toque ele libera substâncias no cérebro, substâncias de bem-estar, de prazer, então proporciona os efeitos benéficos no emocional aplicados pela massagem. Então, gente, essa foi a aula de anatomia dos órgãos e sistemas. É uma aula que eu procurei ser objetiva, né? Colocando aplicações práticas do que usar da anatomia para o nosso conhecimento de massoterapia, de massagem. E também para vocês já se acostumarem, se adaptarem às nomenclaturas anatômicas que possivelmente vocês vão ver em exames de paciente, encaminhamentos de pacientes. Então, desde o momento que vocês se tornam massoterapeutas, vocês já vão ser considerados profissionais da área da saúde e vocês precisam ter contato com esse tipo de nomenclatura mais técnica, tá bom? Lá na apostila, no e-book que está disponibilizado aí no curso, tem todos os órgãos, sistemas colocados mais detalhadamente. É importante que vocês leiam o capítulo da apostila que fala de anatomia, para que vocês tenham um conhecimento mais aprofundado desses nomes, tá? Dessa nomenclatura. Um beijo, espero vocês na próxima aula, que a gente vai falar de anatomia especificamente do aparelho locomotor, né? Que é o sistema músculo-esquelético. A gente vai estudar os músculos, ossos e articulações, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Branco.